Tem gente que acredita em Deus, ora, jejua, faz um monte de coisas. Mesmo assim, sente um vazio enorme dentro de si. E o mais difícil é não saber por quê. É não entender o porquê da existência desse vazio dentro de si. Desperta, homem, desperta, mulher. Fica comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai encontrar uma luz, uma resposta para tudo isso que você está sentindo. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu, você, somos corpo, alma e espírito. Veja só, corpo, o nosso físico, né? Eu tenho mãos, braços. Nós somos alma. O que é a alma? É a parte em nós que precisa se alimentar de afeto, de carinho, de atenção. É a nossa parte emocional, a nossa alma. E nós somos também espírito. O que é o espírito? O espírito é o fôlego de vida que Deus soprou em cada um de nós. Há em nós espírito. Nós somos três: corpo, alma e espírito. O nosso corpo precisa ser alimentado. Se nós não nos alimentarmos, nós perecemos. Então, o nosso corpo se alimenta de alimentos, de frutas, de legumes, de bebidas, né? Alimentos. O nosso corpo precisa de alimento. Assim como o nosso corpo, a nossa alma também precisa de alimento. E ela se alimenta de afeto, carinho, atenção. Assim, nós alimentamos a nossa alma. E o espírito? Há em nós também o espírito. O espírito se alimenta de Deus, das coisas de Deus, das coisas espirituais. O nosso lado espiritual, todos nós temos. Todos nós somos corpo, alma e espírito. Diferente do nosso corpo, o espírito é imortal. O espírito é a parte em nós que nos conecta com Deus, que nos aproxima de Deus. E muitas vezes nós deixamos essa parte de nós de lado, como que colocasse ali uma gavetinha e deixasse ali presa, né, trancada. O corpo não vive sem o espírito, mas o espírito é imortal. E esse um dia se apresentará diante de Deus. Mas vamos entender tudo isso. Se eu alimento o meu corpo, vou alimentar, o meu corpo vai ser nutrido, vai estar nutrido, fortalecido. Vou me alimentar de alimentos. Alimentar o meu corpo físico com os alimentos. Se eu alimento a minha alma, né? Estou sempre com amigos sinceros, amigos verdadeiros, cercada de carinho, de atenção. Estou sempre ali, sempre festejando, comemorando a vida. Mas com tudo isso, ainda há um vazio. Verdadeiramente. O fato de estar cercado de amigos, de viver em festas, de ter bens materiais, de ter uma vida financeira bem estruturada, isso não isenta uma pessoa de sentir o vazio. É como nós falamos. Se eu alimento o corpo físico, se eu alimento a alma e eu deixo o espírito sem alimento, esse vazio vai fazer parte da minha vida. E não basta dizer eu acredito em Deus. Não
basta. Tem que participar, tem que colocar em prática, tem que buscar, tem que experimentar as bênçãos de Deus. É necessário, isso é necessário. O Senhor nos diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então, de nada adianta eu dizer eu acredito em Deus e não procurar conhecê-lo, não se apresentar diante dele em oração, não conhecer, não receber as suas bênçãos, os seus milagres. Então ele diz que sem fé é impossível agradá-lo. A fé é a base. Precisamos nos apresentar diante de Deus e colocar em prática a nossa fé, seguindo os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Mas com tudo isso, nós não estamos livres de viver esse vazio. Às vezes você está colocando tudo isso em prática, você tem se apresentado diante de Deus em jejum, em oração, tem exercitado, tem colocado em prática a sua fé, orando, apresentando a Deus, apresentando as suas petições, apresentando os seus familiares, e mesmo assim você olha para você e você sente um vazio. E talvez você se culpe por isso. Talvez você olhe para você e você diga, a culpa é completamente minha, a culpa é toda minha. Mas saiba, isso é muito mais comum do que você imagina. Pessoas estarem cercadas de amigos, de familiares e ainda assim sentirem-se sozinhas. E lembra que nós falamos lá no início? Nós precisamos alimentar. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos alimentar os três. Se você deixar de alimentar o espírito, você vai se sentir vazio, vazia. Vamos avaliar o momento que você está vivendo. Nesse momento você teve alguma perda? Você está enfrentando um luto, uma separação? Você está enfrentando uma perda, seja na sua vida sentimental, na sua vida profissional, familiar? Eu não sei em que momento você está vivendo, mas faça uma análise agora. Faça uma análise e conclua se há algum motivo que possa estar fazendo você sentir esse vazio. Você sofreu alguma perda? Você está enfrentando um luto? Alguma situação difícil você tem enfrentado? Analise agora e veja se há alguma situação que precisa ser resolvida. Há situações que nós precisamos até mesmo, se for o caso, procurar a ajuda de um especialista. Mas faça uma análise e tire essa conclusão. O que você está passando, o que você está enfrentando. Se há alguma situação que vai passar. Porque muitas coisas acontecem, nos fazem sentir vazios, desamparados, mas isso vem e com o tempo isso passa. Provavelmente você já ouviu a história do profeta Elias, está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 20. O profeta Elias, ele foi um profeta que nós podemos dizer, como nós falamos, ele era assim com Deus. Pensa, ele determinou que durante 3 anos e meio não choveria e realmente não choveu. E naquela época, ele desafiou os profetas de Baal. Se você ler na Bíblia, você vai ver detalhadamente a história. Então veja só, eu estou falando para você de um homem que tinha uma vida muito ligada com Deus, que falava e Deus cumpria, e que ouvia Deus falar com ele, porque essa era a missão do profeta, ouvir Deus e passar para o seu povo a voz de Deus. O profeta fazia isso. Então, no Antigo Testamento, nós nos deparamos com a história do profeta Elias. Ele impôs um desafio para mostrar quem era o Deus verdadeiro. E ele desafiou os profetas de Baal, vamos apresentar um sacrifício, um holocausto assim,
e prepararam todo o holocausto. E Elias disse: quem responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E lá na história é muito interessante, porque ele ainda debocha, desdenha dos profetas de Baal enquanto eles estão clamando ao seu Deus, o Baal, para vir e receber o sacrifício que eles haviam preparado e estavam ali apresentando. Eles clamavam, 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 e o Baal não respondeu. Ele não respondeu. O Baal, o Deus que eles serviam, não respondeu. Porém, quando Elias clama a Deus, diante do sacrifício que ele estava ali apresentando, o holocausto, nos diz a palavra que veio um fogo e consumiu tudo aquilo que ele estava apresentando. E foi isso que ele determinou: o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Então nós podemos dizer que Elias era um homem que andava com Deus. Elias foi um profeta que andou com Deus a ponto de ele ser levado por Deus. Ele não experimentou a morte, mas ele foi levado por Deus. E na história de Elias, lá no livro de Reis, nós também lemos que este mesmo homem que clamou a Deus, que derrotou os profetas de Baal, que provou para todos que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, é o verdadeiro Deus. Esse homem, mesmo sendo assim com Deus, ele vai passar por um momento difícil. Ele vai passar por um momento de vazio, de solidão, de tristeza. E após essa grande vitória, uma grande vitória espiritual, Elias vai desanimar profundamente. Ele vai sentir um desânimo profundo, um vazio profundo, um medo. E diante de uma ameaça da rainha Jezabel, ele foge. Veja só, depois de enfrentar tudo isso, de experimentar o poder grandioso de Deus, ele, humano, profeta, vai sentir o vazio, vai sentir medo, vai sentir-se sozinho, abandonado, desamparado. Veja só que coisa. Diante de todo esse sentimento de solidão, ele vai desanimar e ele vai chegar a pedir até mesmo para Deus retirar a sua vida. Veja que situação. E veja a posição dele, um profeta de Deus, que vivia uma intimidade com Deus. Talvez você também se sinta assim. E é possível que haja um motivo, algum motivo está fazendo com que você sinta esse vazio. Veja só, o que levou o profeta Elias a sentir vazio, a sentir-se sozinho, desamparado, mesmo depois de viver uma vitória dessa, incrível. A vitória, provar que o Senhor é Deus verdadeiro. Veja só, e mesmo depois dessa grande vitória espiritual, ele vai desanimar, ele vai se entristecer, ele vai sentir vazio. Tudo isso por conta de uma ameaça da rainha Jezabel. Veja só, ele esqueceu tudo num instante, ele esqueceu todas as coisas maravilhosas que ele vivenciou com Deus, e de repente ele sente vazio, ele sente medo, ele sente ser desamparado por Deus. Então, analisa a sua vida. O que está causando esse vazio em você? O que causou o vazio na vida do profeta Elias foi uma ameaça da rainha Jezabel. O que está fazendo com que você se sinta vazio, vazia, sozinho, sozinha? Eu desejo que você faça uma análise e que o Espírito Santo de Deus te ajude a encontrar o motivo que te faz sentir assim. E, queridos, você acha que Deus ouviu esta oração de Elias? Deus ouviu quando ele disse que por 3 anos e meio não chovesse,
Mas essa oração de Elias, Deus não ouviu. Deus envia anjo para cuidar de Elias. Deus manda corvos, pássaros para alimentar Elias. Deus cuida de Elias. E você acha que Deus não cuidará de você? Você acha que Deus vai agir de forma diferente da forma como ele agiu com Elias? Porque, queridos, Deus conhece tudo em nós. Deus sabe as nossas limitações. Deus sabe a nossa capacidade, a nossa força. Ele sabe de tudo. E você lembra quando nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito? Ninguém melhor do que Deus para conhecer do nosso corpo, da nossa alma. Mas nós não podemos deixar de entender que precisamos cuidar também do espírito, e só Deus pode resolver as questões espirituais em nós. Só Deus pode resolver. Deus cuida de Elias, lhe dá nova direção, renovando seu propósito. E é isso que Deus também quer fazer com você, querido, querida. Deus quer cuidar de você. Deus quer tratar esse vazio existente em você. Você pode estar fazendo todas essas coisas. Você pode estar orando, você pode estar se apresentando de Deus, mas você tem feito isso? Você tem mantido uma conexão verdadeira com Deus? Porque muitas vezes nós passamos a agir no automático. Muitas vezes nós vamos dormir e nós fazemos uma oração tão rápida. Nós não nos conectamos verdadeiramente com Deus. Nós muitas vezes falamos e não nos calamos para ouvir Deus falar conosco. Muitas vezes nós agimos assim e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos manter uma conexão verdadeira, legítima com Deus. Você pode estar com um esgotamento emocional. Talvez pela sobrecarga do dia a dia. Talvez você tenha assumido responsabilidades enormes. Talvez você tenha cuidado de pessoas e isso tem te deixado exausto, exausta. Isso tem minado as suas forças e você não tem dedicado tempo nenhum para cuidar de você. Mas a verdade é que antes de nós cuidarmos de alguma pessoa, nós temos que estar bem. Então, tudo bem se você precisa cuidar de alguém, mas também determine um tempo para cuidar de você. Determine um tempo para cuidar de você também. Isso é importante para você estar bem, para você se manter bem emocionalmente, fisicamente. Tem coisas que você vai acumulando, que chega uma hora que não cabe mais. Daí o corpo físico começa a adoecer, a alma começa a adoecer. Muitas vezes as práticas viram rotina e você vai fazendo tudo no automático. Já não já não se apresenta da melhor forma, já não busca a Deus como deveria, já não apresenta para Deus um tempo de qualidade, sabe? Porque as atividades diárias não te permitem apresentar esse tempo para Deus. E tudo é uma questão de organização. E principalmente deixar Deus cuidar, deixar Deus tratar. É como o exemplo que nós vimos do Elias. Elias estava lá e Deus cuidou dele. Deus lhe deu uma nova direção. Deus mostrou para ele o quanto ele estava errado. Mas se nós colocamos a nossa parte espiritual em uma gavetinha e não cuidamos, não alimentamos, não buscamos a Deus de verdade, em espírito e em verdade, nós vamos adoecendo. Então vai sempre faltar algo, vai sempre existir aquele vazio. Se nós não permitirmos que Deus entre preenchendo esse vazio. Foi isso que ele fez ali na vida de Elias. Ele entrou preenchendo esse vazio de Elias,
mostrando para ele que ele estava enganado acerca de seus pensamentos. E veio trazendo transformação para a vida dele. É tanto, queridos, que o final do profeta Elias foi ser levado por Deus. Ele foi levado por Deus, ele não experimentou a morte. Veja que coisa fantástica. Não pare. Se conecte de verdade com Deus. Você precisa manter essa conexão com Deus, entregando para Ele a sua vida, deixando Ele cuidar não apenas do seu corpo físico, mas da sua alma e do seu espírito. Se entregue por inteiro nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. E com certeza, assim como Ele cuidou de Elias, Ele vai cuidar de você. Dedique alguns minutos do seu dia para Deus. A leitura da palavra. Sai do modo automático de fazer as coisas principalmente para Deus. Saia desse modo. Busque uma conexão verdadeira com Deus. Talvez você não precise fazer mais coisas, mas você precisa voltar a sentir o que está fazendo. Então, não ora no automático. Se apresenta diante de Deus e coloca para Ele o que está no seu coração. Assim como Elias, ele disse, eu estou profundamente triste. Ele foi sincero, porque de Deus nós não conseguimos esconder nada, queridos. Ele olha o nosso coração, Ele vê tudo em nós, Ele sabe tudo de nós. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Antes da palavra sair pelos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então se apresente diante dele com uma oração sincera. Pode ser 5 minutos do seu dia. Talvez você tenha 5 minutos do seu dia para dedicar a Deus. Mas se apresente diante dele com aquela oração verdadeira, o que está no seu coração, o que você está sentindo. Fale a verdade para ele e se disponha a receber a ajuda de Deus, a transformação de Deus. Este vazio não significa que você está longe. Pode significar que você se perdeu no meio do caminho. Você se perdeu, em algum momento você se perdeu nessa caminhada. E sempre é possível se reencontrar. Sempre. Então não desista, não desanima, não para, não retrocede e confia que Deus está te vendo e que Ele vai providenciar todas as coisas que você precisa, todo o cuidado que você precisa. Se isso fez sentido para você, me deixa aqui nos comentários. Me diz se você está enfrentando um vazio. Se você também já passou por isso em algum momento da sua vida e você venceu, você superou, deixa aqui nos comentários o que você fez, de que forma Deus agiu para transformar esse vazio que um dia você também enfrentou na vida. Deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que outras pessoas serão ajudadas através da sua experiência. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que podem te ajudar nesse processo. Eu agradeço imensamente a você que ficou comigo neste vídeo até agora. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se sinta sozinho, sozinha, desamparado, desamparada. Deus está te vendo. Deus está cuidando de você. Então, faça a sua parte. Conecte-se com o Senhor. E veja a sua vida ser transformada pelo poder de Deus. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida.